Olá, estudante. Esse é um vídeo de introdução à utilização do PET colorado e com a atividade proposta para o primeiro procedimento avaliativo. Quando você clicar no link disponibilizado na aula no nosso ambiente de sala do Moodle, vai se abrir para você uma página semelhante a essa, para cada uma das simulações. No caso do laboratório do pêndulo, que é a simulação que eu estou usando para exemplificar, existem 3 ambientes diferentes, o de introdução, o de energia e o de laboratório. E nesse caso, nós vamos simular utilizando o ambiente do laboratório. Tá? Então, clicando 2 vezes, é aberto para você essa página, onde nós temos um objeto de massa M representado por um cilindro na cor azul. Ele está preso por um fio e pode ser colocado para oscilar a partir de uma determinada angulação e fica se movimentando em torno de uma posição de equilíbrio. À direita, nós temos um menu de opções, onde é possível se modificar o comprimento do fio e a massa do objeto que está se movimentando, além da aceleração gravitacional e do atrito. No caso das nossas simulações, a aceleração gravitacional e o atrito não serão ajustados, então nós não precisaremos mexer nesses comandos. Na parte de baixo existem outros botões que facilitam a nossa interação com o experimento. O primeiro deles, colocado à direita, é um botão laranja que restaura a configuração inicial da simulação. Então, se eu tirar esse objeto e deixá-lo oscilando, eu já movimentei e mexi no comprimento, na massa. Quando eu clico no botão laranja, ele restaura a configuração inicial total da simulação. Quando eu tiro o objeto do equilíbrio, eu tenho controles para analisar o seu movimento de forma normal ou de forma mais lenta, e a câmera lenta nos auxilia a identificar posições, medidas de tempo, quando elas forem necessárias. Para ajustar melhor a posição e as medidas de tempo, nós temos um botão de pausa, que é o mesmo botão de continuar a movimentação, é o mesmo botão de play, e eu posso fazer as transições passo a passo com esse botão lateral. Então, ele faz a movimentação passo a passo do objeto em seu movimento. Se eu quiser restaurar a configuração de equilíbrio sem ajustar comprimento e a massa do objeto, é só eu clicar no botão vermelho que aparece no centro, é o botão de stop. Nós não vamos precisar mudar, mas eu poderia fazer simulações incluindo um segundo objeto. As nossas simulações serão feitas com apenas um. E as medidas serão tiradas utilizando esses equipamentos que aparecem na caixa inferior esquerda da tela. Então eu tenho disponível uma régua, que pode ser movimentada com um clique e arraste do mouse, para medir o comprimento do fio ou o tamanho do objeto. E também posso me utilizar de um cronômetro, que tem a opção de iniciar, parar e resetar a marcação atual de tempo. Então, quando eu coloco o sistema para oscilar, vou colocar em modo normal, eu posso disparar o cronômetro, pará-lo e zerá-lo. Quando ele está correndo, se eu colocar em câmera lenta, o cronômetro também é ajustado para passar de forma mais devagar, e à medida que eu paro a simulação, o cronômetro também para eu identificar um instante em que o objeto atinge aquela posição. Então esse é um tutorial básico de utilização dessa simulação. As simulações posteriores serão feitas num regime muito parecido com esse, com as mesmas possibilidades de ajustes e de movimentações. Tá? Com relação à primeira atividade, o seu objetivo é medir o tamanho desse objeto, serão necessárias 5 medidas, então eu vou restaurar a configuração inicial e, utilizando da régua, vou fazer a medida do comprimento desse objeto. Lembrando que são 5 medidas que devem ter pelo menos 200 gramas de diferença. Então eu ajusto o tamanho da massa e faço novamente a medida, ajusto novamente o tamanho da massa e faço outra medida, num total de 5. E para a medida de tempo, eu posiciono o objeto em um determinado ângulo e abandono ele para se movimentar e vejo quanto tempo leva para que ele atinja a posição de equilíbrio, que seria a posição aqui embaixo. Então, vou colocar ele na posição aqui embaixo, seria a diferença de tempo entre o momento que ele passa aqui embaixo e o momento onde eu o abandonei lá em cima. Então, para fazer isso, eu vou utilizar como auxílio o cronômetro. Posso disparar esse cronômetro
E aí ele vai contabilizar o tempo até o momento onde ele passa pela posição lá embaixo. Ok? Espero que esse tutorial tenha lhe ajudado, que tenham ficado claras as instruções para você a respeito do primeiro experimento. E qualquer dúvida você pode me procurar pelo fórum da disciplina, no módulo 4, pelo meu e-mail ou pelos nossos horários de atendimento online. Um forte abraço e até o próximo encontro.